Olá, pessoal! Vocês sabem que recentemente o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão editou a Instrução Normativa número 5 de 2017, revogando a Instrução Normativa número 2 de 2008, que trata da contratação de serviços continuados ou não pela Administração Pública Federal. E apesar do período aí de vacância, é importante nós já aprofundarmos o estudo sobre a nova instrução normativa, que traz essencialmente diversas soluções para a etapa de planejamento da licitação, aquela etapa preparatória que, sem dúvida alguma, é a etapa importantíssima, pois é ali que nós temos que pensar no objeto, descrever o objeto e essa descrição correta, essa fase preparatória bem feita que vai garantir o sucesso da nossa futura licitação, do objeto que nós queremos, o resultado, a execução de determinado serviço, a entrega de determinado produto ou a execução de uma obra. Mas no artigo 19 é interessante que a Instrução Normativa número 5 traz delimitado que todas as contratações da instrução normativa precisam observar 3 etapas. A primeira que é o planejamento, a segunda que é a seleção do fornecedor e, por fim, a gestão do contrato. Então, pessoal, na verdade, essas etapas, elas dependem, elas têm uma conexão que, se nós tivermos algum defeito em alguma delas, poderá prejudicar muito o nosso futuro, a nossa futura execução do serviço, do nosso contrato. Então, na primeira etapa, que é a etapa de planejamento, claro, nós temos que pensar o que nós queremos, descrever de forma correta, porque não é possível depois você exigir do contratado algo que não veio delimitado, algo que não veio expresso. Você não pode exigir que determinado produto tenha a especificação, por exemplo, uma tampa de plástico, se você não especificou que aquele produto deveria vir acompanhado de uma tampa de plástico. Então, a correta especificação do objeto que vai, então, trazer aí o sucesso daquela futura licitação. Em segundo, a seleção do fornecedor, claro, porque não adianta nada nós efetuarmos uma descrição muito bem fundamentada, que realmente vai atender ao que a administração precisa, e você contrata uma empresa que não tem nenhum tipo de experiência, não tem nenhum tipo de expertise naquele objeto que você precisa executar aí no seu órgão, aí na sua entidade. Então, é na seleção do fornecedor que na licitação a gente vai avaliar tanto os requisitos em relação ao objeto quanto da empresa, da futura contratada. E por fim, a gestão do contrato, e é aqui, pessoal, que os órgãos costumam errar, porque de nada adianta você ter uma descrição perfeita, você ter um edital o mais próximo da perfeição possível, você selecionar uma ótima empresa, mas não cobrar, não efetuar a fiscalização, a gestão adequada e não cobrar o que o contrato determinou. Então, é muito comum a administração pública, na parte da gestão de contratos, relaxar. Então, ela não cobra, ela não penaliza e essa imagem ela acaba sendo vendida para todo o Brasil. Os fornecedores, eles sabem exatamente quem são os órgãos que realmente cobram, que realmente penalizam e quem são aqueles que acabam não fiscalizando nada. Isso, pessoal, o que acontece com a imagem do órgão dessa forma, né? Se você é um órgão que não fiscaliza, não penaliza, não cobra, não atua com uma fiscalização, uma gestão rígida daquele contrato, no futuro, os licitantes que vão participar da sua licitação ou são aventureiros, ou são empresas que, apesar de serem boas empresas qualificadas, elas, quando não são cobradas, costumam entregar menos, costumam fazer menos do que deveriam, começam a descumprir prazos, porque sabem da impunidade, sabem que não vai ter uma cobrança, uma penalização. De outra forma, existem órgãos que têm uma gestão, uma fiscalização realmente bem rígida, e os próprios fornecedores já conhecem a atuação daquele órgão em relação aos seus contratos, a fiscalização dos seus contratos, e eles não entram na licitação se eles não tiverem certeza absoluta que eles vão cumprir 100%
que está especificado lá naquele contrato administrativo. Então, nós precisamos atuar tanto a parte do fiscal, que é aquele realmente que vai em campo, que vai analisar, vai ver se a contratada fez todos os requisitos que o contrato exige, e também do próprio gestor que faz a atuação. Fiscal e gestor de contratos precisam estar adaptados, principalmente o fiscal, que é o fiscal que põe realmente a mão na massa, que vai verificar se todos os requisitos do contrato estão sendo cumpridos adequadamente, e se não for cumprido, penalizar. A gente tem que fazer o que manda o contrato administrativo, né? Então, não foi cumprida alguma cláusula, aquela empresa vai ter que sofrer um processo administrativo sancionador e, inclusive, no final, ser penalizada, se for realmente caso de aplicação de sanção. Isso vai vender uma imagem do seu órgão, da sua instituição, que é o que teria que ser, é o que a lei determina. Então, essa fiscalização, essa cobrança, ela tem que ser feita de uma forma eficaz, com qualidade e com rigidez. Só assim a gente vai garantir que tudo aquilo que foi pedido, solicitado no termo de referência, no projeto básico, vai ser cumprido perfeitamente pelo contratado. E se ele não cumprir, ele vai sofrer as sanções necessárias pelo descumprimento daquelas cláusulas contratuais. Muito obrigada e um grande abraço!